Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje, enfim, estamos aqui com ela, nova Ford Maverick Lariat híbrida. Agora sim, com tração nas 4 rodas, como você sempre pediu. Nesse vídeo eu vou te contar como ela anda, o quanto ela bebe, como ela se comporta na vida real. E claro, se sim ou se não é melhor que os seus concorrentes de mesmo preço. Mas de mesma tecnologia não tem como, porque ela é sim a única picape deste tamanho, um porte meio, médio, quase grande, híbrida. E é um híbrido aqueles em paralelo que você não precisa recarregar na tomada, como acontece com a picape quase grande, gigantesca Shark da BYD. E claro, né? Te contar se ela caberia na minha vida ou na sua e também contar as diferenças dela para a versão 2025. Lembrando que em 2025 a Ford Maverick bateu o recorde de vendas no Brasil. Pois é, e 70% disso foi depois que esse facelift chegou nas concessionárias. É, tem bastante coisa para contar, mas tudo depois da vinheta com ele, o John Wayne Delarco. Vai! A Ford Maverick é um sucessaço de venda nos Estados Unidos e está no Brasil em uma das concessionárias do Grupo Sinal. Isso mesmo, o melhor atendimento, os melhores serviços, as melhores ofertas estão no Grupo Sinal. E a Ford Maverick híbrida é pelo menos R$5 mil mais barata do que sempre foi. Então não perca mais tempo, tem QR Code na tela, tem link na descrição e também tem todos os endereços e telefones para você garantir a sua Ford Maverick, seja na versão Black, seja na versão Tremor ou seja nessa aqui, a híbrida. É a picape mais econômica que você pode comprar no Brasil hoje. Não deixe de acompanhar também no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades, descontos e facilitações no pagamento para você sair de Ford Zero hoje mesmo. Pensou Ford, pensou Maverick, pensou o Grupo Sinal. Agora eu preciso te contar uma historinha que remonta lá de 2022. Dia 15 de fevereiro de 2026, faz 4 anos que a primeira Ford Maverick estava numa concessionária por aqui. E isso fazia parte de um plano que muitos acharam diabólico, mas que salvou as operações da Ford, especialmente no Brasil. A Ford Maverick faz parte daquele planejamento que tirou de cena carros compactos como o Ka, Fiesta, Focus e depois o médio Fusion para produzir apenas picapes, SUVs e um Mustang em larga escala. Isso deu certo. O número de concessionárias cresce a cada dia, mas lá em 2022 não era muito difícil ver quem estava reclamando de ver o nome do Ford mais lendário já produzido no Brasil em uma tampa de caçamba. As vendas não iam bem, mas não era culpa da Ford, nem do que a Maverick trazia, nem dos preços, que eram um pouquinho acima do que são praticados hoje. Veja só você. Era porque ela fazia sucesso demais nos Estados Unidos e boa parte da produção da fábrica de Hermosillo, no México, ia para os Yankees. Sim, a Ford Maverick ainda hoje é o carro mais barato que você pode comprar da Ford nos Estados Unidos. Em uma versão XL basicona, por exemplo, com motor 2.0 turbo, sai por menos de $27 mil. E com $1.000 a mais, você coloca essa motorização 2.5 híbrida. Aliás, falando nisso, sempre é bom lembrar que o preço é de $239.990, era de $244.990 na versão até 2024/2025. E agora vamos reconhecer algumas mudanças que teve dela para a sua antecessora, que tinha aquela carinha meio do filme Carros. Você lembra? Mas antes é bom contar que essa versão Lariat é exclusivamente vendida em todos os lugares onde é vendida, só com o motor 2.5 mais o elétrico, ou seja, o motor híbrido. E com teto solar sai lá nos Estados Unidos por perto dos $42 mil. Então aquela conta que você sempre faz vezes 10 de carros importados de lá não funciona, porque temos um acordo comercial com o México e conseguimos precinhos mais camaradas. Pois bem, você se lembra, né? Era uma carinha até um pouco triste. Eu gosto de carros que tem uma personalidade ainda que meio triste. Aquela outra frente me fazia uma sensação um tanto quanto lúdica,
quando eu olhava a Maverick, mas temos de reconhecer que isso aqui ficou bem melhor e muito mais próximo do que a família de picapes Ford oferece. Se você não vê certa semelhança desta Maverick com o Ranger e com o F-150, eu recomendo ir ao oculista. Bom, a diferença dela para as outras está em que não temos farol de neblina aqui. Aqui continuamos com farol de LED com canhão projetor e este LED aqui em L deitado, e também não colocaram LED na luz de seta, continua com lâmpada incandescente. Aqui uma exigência dos americanos ter esse detalhezinho aqui no para-choque, nas laterais, na verdade, essas luzes laranjas. E a grande diferença está nas grades, né? A grade da Tremor é de um jeito, a grade da Black é de outro jeito, e a grade da Hybrid tem esses detalhezinhos quadradinhos retangulares, na verdade, aqui, né? Essa grade também, ela é uma grade ativa, ou seja, quando você está em baixa velocidade, ela abre aqui para arrefecer melhor os sistemas, tanto do radiador para o motor, quanto também do sistema elétrico com bateria de 1.1 kW, e aqui embaixo também você tem uma certa diferença dela para as outras picapes, tanto a Tremor quanto a Black. Mas a principal diferença, além do que está aqui embaixo do capô, que eu já vou te contar, está ali na lateral, que você vai bater o olho e vai reconhecer, e que ficou linda demais. E eu não estou nem dizendo deste lindo azul Indianápolis, que lá nos Estados Unidos é chamado de Velocity Blue. Eu estou dizendo da escolha massacrante que foram essas rodas. Pois é, o visual urbano do carro, da picape, um pouco mais limpo do que na Tremor, por exemplo, precisava mesmo de rodas mais impactantes. E vieram estas maravilhas de aro 19 com pneus 225/55. Bom, para você que quer saber de medidas, né? Porque afinal ela é uma 4x4, pode ser que você queira fazer alguma coisa. Esses pneus, eles não são de uso misto, então cuidado no barro. A altura do flanco aqui, por causa daquele bigodinho ali embaixo, aquele spoiler, é de 12,4 centímetros. E aqui no meio do carro, a altura mínima do solo é de 20,4. Tem 20,6 graus de ângulo de entrada e câmeras 360 para você que sempre reclamou que isso não havia. Ah, claro, tem também sensores de estacionamento na frente, como não tinha, e como eu já te disse, teto solar de série que custa $1.000 a mais lá nos Estados Unidos. Bom, lá também você pode colocar por mais $1.400 um pacote Black, que não foi oferecido aqui e cobrou o seu preço ali por dentro, como eu vou te mostrar em breve. Mas todas as partes que são diamantadas ou mais claras são pintadas de preto e muda o interior também. Eu vou chegar lá dentro e você vai entender. Bom, a outra coisa que aconteceu aqui foi no tamanho do tanque, né? Como esse motor ficou um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, a parte elétrica, eles tiraram 5 litros de capacidade do tanque. Antes era de 57 litros, agora é de 52 litros. E você que está vendo este Santo Antônio aqui, saiba, não é de série. A capota marítima, sim. Isso aqui é um acessório que custa R$ 1.589. Agora vem aqui para trás, chuchuzinho. Todo picapeiro quer saber de todas as coisas que você pode esperar quando chega nessa traseira. E sim, tem o sistema Trailer Pro, que vai te ajudar quando você engatar aqui a equilibrar melhor as coisas. Bom, mas o que eu queria te dizer é que, como ela ganhou um sistema de tração all-wheel drive, o 4x4, que não é com reduzida, enfim, nem com bloqueio de diferencial, coisas que os picapeiros adoram, ela perdeu um pouquinho de capacidade de carga, foi de 659 para 545, mas o tamanho da caçamba continua igual, com 943 litros, e essa pintura que protege toda a parte metálica. Também tem tomadinha aqui do lado, e tem um espacinho ali para você esconder coisas até da polícia. Não consigo abrir isso aqui, rapaz. Cadê? Enfim, na imagem aí eu vou conseguir te mostrar. É uma caçamba que tem uma capacidade boa, um pouco mais comprida do que de Toro e Rampage, e litragem muito parecida, mas as capacidades de carga não, porque numa Rampage RT, por exemplo, você vai ter 750 kg de capacidade de carga, nessa versão a gasolina. E nas versões diesel, um pouquinho mais de 1.000 quilos. Mas eu não sei se todo mundo coloca 1.000 quilos aqui. Você coloca 1.000 quilos? Você que tem picape, tem os ganchinhos todos certos aqui. E como eu te disse, capota marítima é de série. E temos
um amortecedorzinho para que a tampa não caia e faça aquele barulhão. Ah, a questão da tração nas 4 rodas também fez com que a capacidade de reboque sem freio aumentasse de 400 para 455 quilos. Bom, vamos lá na frente agora, porque tem uma mudança muito substancial na parte elétrica que fez com que esse carro ficasse mais rápido e quase tão econômico. Meu Deus! Eles ainda disseram que não mudou a potência. Não dá para entender. Os fanáticos por técnica sabem que esta moderna plataforma C2 traz monobloco em vez de chassi com carroceria por cima. Ou seja, suspensão e construção muito semelhantes às de SUVs, não de picapes. Deixa eu abrir aqui. Ou seja, suspensão McPherson na frente. Ah, essa tem que dar duas. Não tá acostumado, né? Faz anos que não dá duas, mas anos que não dá duas. Suspensão McPherson na frente e multilink na traseira. Não temos amortecedorzinho no capô, mas é aquele capô de alumínio. Importante isso porque... Onde que vai? Aqui? Aqui. Importante isso porque ela ganhou um peso considerável, passou de pouco mais de 1.700 quilos para mais de 1.840 quilos. Bom, aqui continuamos com o 2.5 Duratec, bom e velho 2.5 Duratec, que roda em ciclo Atkinson e gera 162 cavalos e 21,4 kgfm de torque. Esse é o torque que eles divulgam como o torque máximo do carro, ainda que o motor elétrico tenha muito mais do que isso. Sempre lembrando que antigamente o motor elétrico oferecia 128 cavalos e 23,9 kgfm de torque, e agora são 190 cavalos e nada mais nada menos do que 32,6 kgfm de torque, e quando a gente anda parece que tem 32,6 e não 21,4, muito porque, mesmo não tendo os dotes assim mais esportivos, ficou apenas 1 segundo atrás nos meus testes do que a gente conseguiu de 0 a 100 com a Ford Maverick Black, que tem o 2.0 EcoBoost de muitos cavalos. Lá fez 7,3, aqui fez 8,3, mas o consumo foi acachapante. Consegui 18,2 km por litro na cidade, o que dá quase 11 km por litro a mais do que uma Ford Maverick Black, e consegui 14,7 km por litro na estrada. Ou seja, com um tanque de 52 litros e este consumo na cidade, eu rodaria aproximadamente 946 km sem olhar para a cara do frentista. Pois é, sempre lembrando que é aquele híbrido que a regeneração do motor, a frenagem e o próprio motor recarregam essa bateria de íons de lítio de 1,1 kW. Evoluiu, o sistema evoluiu. Ficou bem bom de andar e continua muito econômico. Bom, agora chegou a hora de ver algumas coisas que eu não gostaria de ter visto. Acertaram em muita coisa, mas lá dentro me deu... Pra quê? Pra quê? Ah, tinha tudo pra tirar um 10. Pra quê? Aqui azul com bege, com essa trufa defumada, smoked truffle, se o inglês do CNA não estiver enganado. Não tinha necessidade, né, querido? Vamos jogar limpo. Ah, aqui a gente tem também puxa aqui, um compartimento que tem 73 litros de capacidade. Vou mostrar aqui pra você. Pra você não falar, ele vai, mostra, não mostra. Isso já é notório, né? Vou puxar aqui com essa mão. Vou mostrar esse compartimento, onde você pode esconder coisas que não quer nem que a polícia veja. Flex bed. Muito bom. Os tapetes também tem essas bordas aqui para sujar menos. Mas este interior não me agradou muito. E essa cor tá em toda parte. Repetindo, não é culpa de quem trouxe o carro, porque como eu te disse, o interior todo escurecido, inclusive a parte externa, as rodas, entre outras coisas, custaria $1.400 a mais. Esse carro,
Ele é... Deixa eu abrir o vidro aqui para não ficar tão escuro para você. Esse carro, com esse motor, nas outras versões, inclusive XL, XLT, é $1.000 mais caro só. Incluindo a Black, por exemplo. Então o que aconteceria? Teríamos um preço perto dos 259 mil, 260 mil se ela fosse preta por dentro, com o aplique Black, para eles terem a mesma margem de lucro que tem hoje. Eu digo isso porque uma Black, que é $1.000 mais barato, é $20 mil mais barato do que, é R$20 mil mais barato do que este carro aqui. Tudo bem, tem outras coisas que esse carro tem que seriam essa desvantagem, mas tudo bem, vamos supor que sejam 10, 12 mil reais no final das contas. Ficaria mais salgado e talvez ela que nesse universo de picapes já não é uma coisa que as pessoas tenham assim tanto desejo, apesar de que isso vem mudando com a chegada de cada vez mais carros híbridos. Podia ser que não ficasse tão atrativo, porque justamente dentro de casa se tem a Tremor. Até o final eu vou falar um pouquinho mais dela. Bom, espaço interno, você tá vendo aqui, né, querido? Calcanhar de Maverick, calcanhar de Aquiles de Maverick. Não tem jeito. Toro, Rampage, Maverick. Vamos ver a Niagara como vai vir, né, no futuro, a da Renault. Mas nessas picapes meio médias é impossível você ter um bom espaço traseiro. Quer dizer, é impossível como também era nas médias até que chegou a Ranger e fez. Quem sabe no futuro. E também esse carro é um carro projetado para jovens casais americanos. Ou seja, normalmente quem viaja aqui atrás são crianças, porque é o carro mais barato que tem lá. Como eu te falei, parte de $27 mil. Para eles é nada, né? Com um salário médio mínimo perto dos 3 mil e pouco. Não, salário médio perto dos 5 mil. Eu não lembro agora direito. Enfim, em 6 meses você compra. 6 meses de salário, você compra uma dessa. No Brasil, são 150 meses. 130. Como diria o mestre Bob Sharp, somos uns desgraçados. Bom, aqui temos, como eu te disse, todos os carros de entrada no mundo inteiro não tem soft touch, a não ser alguns chineses. É um plástico bem feitinho, bem cuidado. Tem um corinho aqui, deixa eu mostrar um pouco mais perto. Cara, é uma das coisas... daqui a pouco eu falo, deixa eu mostrar aqui. Ó, olha que bem feitinho. Tem esse detalhezinho aqui que parece madeira. Tem esse couro aqui na porta. E esse retrabalho aqui parece um diamante. E aqui é um plástico, olha as emendas aqui que bem feitas, sem rebarbinha nenhuma, ó. Não me incomoda não ter soft touch, ainda que seja um carro caro, né? Aqui tem uma rebarbinha, mas também não tem milagre. Me pegou mesmo foi a cor. Aqui temos um porta-revistas, para você que ainda lê revistas. Essa veia aqui que mexe, ó. Ó. Aqui temos entradinhas USB-C. E aqui esse espaço aqui eu não entendi. Esse espaço eu não entendi. Não sei o que é para pôr alguma coisa aqui. Deixa eu melhorar a luminosidade aqui para você. E aqui eu não entendi. Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais. Não consegui. Mas enfim. O espaço realmente deixa a desejar. Aqui temos um porta-copos barra-latas duplo e para você colocar o seu apoio de braço. E aqui temos o interior todo claro. E claro, o teto solar, que não é panorâmico, mas está aí. Uma raridade entre picapes. Bom, eu queria só ressaltar uma coisa. Este é um raro caso onde a marca melhorou o carro, melhorou nitidamente. Era a roda 18, agora é 19. Era a tração dianteira, agora é all-wheel drive. A central multimídia está maior, ganhou o carregador para o celular por indução, o ADAS completo, sensor de estacionamento na frente, câmera 360, tudo que não tinha, teto solar, e cobrou menos. A Ford dá aula para outras marcas
quando você pensa em ser mais relevante no mercado. Não à toa, 70% do que vendeu de Maverick este ano é a partir do lançamento deste facelift. Não dá para não dizer que deu certo. E no ano que vem, a continuar nesse ritmo, tanto de importação dos carros, quanto de preços plausíveis, já que no Brasil nada é plausível quando se fala em preço, eu acredito que ela vai chegar nas 8 mil unidades. Vai dobrar o que fez esse ano. Tinha feito 3.500 em 2024, fez 4 mil e pouquinho este ano, em 2025, e este ano deve dobrar isso. Realmente, que produtão bom. Agora vamos lá na frente para te contar mais coisas, inclusive da linha de acessórios, como esse Santo Antônio de 1589. Vem cá. Opa! Eu sei. De nada. Ai. Trufas perfumadas com terra, pelo que eu li. Bom, vamos lá. Central multimídia agora com 13 polegadas, antes tinha 7. Só podia ser um pouquinho menos inclinada para frente, podia ser um pouquinho mais para lá. Não sei se por causa do painel a solução foi essa. Acabamentinho aqui não tem nada de especial, mas tem um tratamento no plástico. Plástico. Os reclamões dos comentários vão ficar em polvorosa. Vão falar que o carro não presta. Mas depois que você anda, você vai entrar em outras picapes e antes de entrar vai passar até álcool gel na mão. Pois é, acho que poderia melhorar esse volantinho. O volantinho pra mim é meio simples demais, né? Bom, meu carregador de celular por indução, que não é um acessório. Aliás, por falar em acessórios, vamos lá. Também falta o banco elétrico para quem viaja aqui deste lado. Deixa eu pegar aqui. Tem uma série de acessórios que você pode comprar, acessórios genuínos Ford. Começar aqui, ó. Kit de vedação da tampa, R$208. Tem também ponteira e esfera de engate, R$299. Isso é barato ou isso é caro? O assistente de descida da tampa da caçamba. O amortecedorzinho é também um opcional, na verdade um acessório de R$599. O chicote elétrico do engate vai por R$609. Travas de segurança do pneu, R$619. Deixa eu ver, aqui são quantas? Não consigo ver. Bom, tudo bem. Santo Antônio 1589. Caixa organizadora lateral esquerda e lateral direita, são duas, R$3.699. O aerofólio de cabine, nesse carro não tem, mas dá para colocar um aerofolinho, R$3.859, olha como é que fica. E tem também o extensor divisor de caçamba, R$4.369, fica assim a sua caçamba um pouquinho mais comprida, porque como a placa vai no para-choque, você consegue, mas aqui é... Será que quando passar um radar não vai pegar? Quando você põe o extensor de caçamba? Boa pergunta, hein? E a capota rígida elétrica, que não é essa marítima, é uma rígida elétrica, já deve ter visto em algum outro vídeo de algum outro carro, custa R$7.909, ou seja, você pode transformar a sua Maverick de R$239.990 em uma picape de R$300 mil só com acessórios. Bom, que mais? Bom, posição de dirigir, impecável, né? Parece um SUV mesmo. Vou colocar aqui, senão ficar falando, ele mexe no banco depois, por isso que atrás ficou apertado. Aqui, pra mim, falha, não tem retrovisor eletrocrômico num carro desse preço. Mas entendo também que se trata de um carro de entrada, lá, para os americanos. Aqui, o teto solar não é daquela abertura gigante, mas se passa a minha cabeça, passa a cabeça de 97% das pessoas. Ele fica nessa função aberta ou fechada e também tem aquela aberturinha, tipo só um basculante. Isso. Boa. E a cortininha é manual, não é elétrica.
vamos mostrar algumas coisinhas aqui. Eu não gosto muito desses azuis, né? Tinha também no Territory anterior, agora eles colocaram no Territory tudo em preto e laranja. Aqui, opa, o que aconteceu, Geringonça? Quer trabalhar não, né? Acabou de chegar de férias também. Tudo muito azul. Aqui, o detalhe que eu te falei desse tratamento que deram no plástico. Eu vi gente criticando essas fendinhas que tem aqui. Poderia colocar alguma coisa emborrachada. Enfim, não acho nada demais. Aqui, um laranja mais claro. Podia mostrar pro pessoal da GM colocar no Onix mais clarinho assim, né? Já que vai usar o laranja. Aqui, carregador do celular por indução. O seletor de marchas, lembrando que ele tem um ICVT. E aqui, tudo emborrachado com estas capas. Inclusive, aqui também pode deixar o seu controle, a sua moeda aqui, que não vai fazer barulho. Mas se deixar aqui, vai. Aqui também é emborrachado. Deixa eu tirar aqui o nosso ticket de pedágio. E aqui também temos um porta-objetos. Aqui a tampa também não tem nenhuma forração especial. E também não tem iluminação no porta-luvas. Mas o desenho é bem preciso. E aqui tem um lugar específico para uma garrafa d'água daquelas que eu uso. Aqui o banco que eu não te mostrei ainda. Com o Maverick escrito em baixo relevo. Legal, né? Essa extensãozinha aqui é bem boa. Você fica com a perna aqui, fica muito próximo do joelho aqui, ó. Cansa menos também. Aqui para você desativar o controle de tração e estabilidade. Aqui o freio de mão eletrônico. E aqui as assistências à condução. Monitoramento de faixa, distância do carro à frente. Ali o alerta de ponto cego. Acho esse retrovisor um tanto quanto pequeno para o carro. E também porque os americanos curtem, quer dizer, acho que é legislação até, que as imagens que apareçam aqui sejam maiores do que realmente são. Deixa eu ligar o carro aqui. Eu não gosto desse botão aqui embaixo, só para deixar claro. A gente anda em muitos carros e tal. Sempre que eu entro na neve, que eu vou aqui, ó. Vou aqui. Não, aqui não. Mas aqui ele fica um pouquinho escondidinho. Já ligou? Olha o motor ligado. Tem uma evasãozinha de cabine, mas nada grave também. Aqui, Pro Trailer, para você ajustar quando você engata o trailer ali atrás. Aqui pro ar-condicionado é só na tela mesmo. Não tem nenhum atalho por aqui, né? Aqui você aciona a câmera 360. Você pode pôr do lado, você pode pôr do outro, mas não é igual aqueles chineses que fazem o bird view. Aqui você mostra a frente, 180 de frente, as duas laterais, a parte do engate visto por cima, a traseira e aqui o 360 que não faz o bird view. Poderia fazer, deveria, aliás. Aqui os comandos do ar-condicionado, como eu já te mostrei. Deixa eu tirar da câmera aqui. Aqui você tem um GPS integrado. Pois é. Aqui, rádio. Aqui, essa média que viemos fazendo subindo. Você vê, subindo a serra e vindo na estrada 14,9. Mas não foi o teste efetivamente que eu fiz de 65 km, por exemplo. Aqui, para você ligar o desembaçador do retrovisor. Vamos voltar aqui. Conectar telefone, configurações, recursos e aplicativos. Configurações do navegador, do som, do relógio, geral, tela. Conectividade, aplicativos. Modo manobrista, assistente de emergência, assistente Ford. Tudo aqui você também tem acesso com o aplicativo da Ford. Você pode monitorar diversas funções por lá também, remotamente. O modo manobrista é bem legal. Você estipula aqui até a velocidade que pode ir, a distância. O assistente de emergência também, caso você sofra um acidente. No geral aqui. Idioma, temperatura, bip da tela, entre outras coisas. Veículo, marcha lenta, alerta do ocupante traseiro, número de série do modem, limpador de para-brisa, luzes. Farol automático e retardo do farol. Basicamente isso que você vai encontrar, muito parecido com o que você tem também no
nas outras Maverick. Aqui temos viagem do... Aqui, ó. Olha essa média de viagem 2. Se liga. 378 km, média de 15,7. Muito tempo de estrada aqui também. E ó, ele mostra aqui também quanto você rodou só em modo elétrico. Aqui ele tá com essa luzinha acesa porque está faltando água no limpador. Será que tá faltando mesmo? Ah não, tá falando que o nível tá baixo. Entendi. Aqui, esta viagem, só liguei o carro, enfim. Nada. Consumo de combustível. Instrutor. Aqui é quanto você tá usando de elétrico e de combustão. E aqui é a viagem, entre outros. Bom, aqui My View, a gente pode mexer, configurar, viagem 1, esta ali, configurar My View. Pode deixar a informação que você quiser por aqui. Voltar. Aí os modos de condução, modo normal, modo desportivo, modo rebocar, transportar. Por que não tá indo, filho? Aqui, outro modo, aqui, volta pra cá. Ah, não é o mesmo botão. Modo eco, mais eficiente possível. E modo escorregadio. Ou seja, ele tem uma tração all-wheel drive, mas não tem um modo off-road, é só o escorregadio mesmo. Vamos deixar aqui na função normal. Nada de eficiente. Basicamente esse, tem uma bússola aqui em cima. E aqui, assistente de voz para atender o telefone e para pausar o telefone. Não temos pedal shifters, porque é um câmbio CVT de uma marcha, na verdade, infinitamente variáveis, isso integrado de uma maneira inteligente com o sistema elétrico mais combustão. Aqui a gente tem para você ligar aquela luzinha da caçamba, aqui você abre a tampa de combustível, aqui as funções do farol, aqui, e aqui para você aumentar ou diminuir a luminosidade da tela. E basicamente é isso que você vai encontrar quando adentrar a nova Maverick Hybrid. Certo? Estamos conversados? Então tá bom. Vamos agora para as nossas impressões, que vou te falar sinceramente, é mais um aplauso para quem desenvolveu esse carro. Eu gostava já da Maverick Hybrid anterior, mas agora ficou uma delicinha. Vem ver. Bom, vamos lá. Só mostrar aqui também que temos luzinha com iluminação, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Aê! Deixa eu passar aqui. Lembrando que esse carro tem 7 airbags, tá? 2 laterais, 2 de cortina, 2 frontais e 1 de joelho. Pois é, não é aquele airbag central, que tanta gente, quando eu falo 7 airbags, acha que todos têm o airbag central. Não, alguns são de joelho. Bom, deixa eu colocar aqui em drive. Já podemos sair, vamos sair em modo elétrico. Como você sabe, os HEV tem uma capacidade de bateria pequena para ficar muito tempo só na parte elétrica. Então, vez ou outra, o tempo todo, estão os dois trabalhando juntos. Ó, já entrou forte. A primeira coisa, porque tá muito fresco na minha memória ainda, eu andei muito de Maverick Hybrid. Eu fiz pelo menos 2 testes aqui no canal e teve um fim de ano que eu fiquei com uns 20 dias. Esse carro é bem mais esperto. E os números de desempenho comprovam isso, né? Se eu não me engano, eu tinha feito 8,8, o 0 a 100. 8,8 não. 9,1. Foi uma diferença de quase 1 segundo ou 7 décimos, algo do tipo, para o 0 a 100 de hoje. Isso dá, tudo bem, isso é coisa para você brincar lá no super trunfo, na mesa do almoço, de bar, falar tal. Mas a sensação é muito melhor agora. O carro parece que ficou até mais leve e não ficou, né? Ficou quase 150 quilos mais pesado. Entre outras coisas, essa é a principal diferença que você vai sentir, você que já teve acesso a uma Maverick Hybrid. As rodas de 19 não pioraram também o quanto reverbera lá de fora, aqui por dentro. Continua tudo mais perto da suavidade do que do desconforto. A direção também não mudou calibração, não mudou nada. Continua com um diâmetro de giro de 12,2 metros, bem comum para picapes desse tamanho, com 3 metros de entre-eixos. Nesse vídeo eu até evitei um pouco fazer muitas comparações com o Rampage e com o Toro,
porque muita gente reclama, né? Quer ver o vídeo do carro, quer saber do carro, quer saber o que o carro entrega. E para reclamar tem 9, para contribuir tem 1. Então, hoje está sendo por os que reclamam muito, tá bom? Tanto que eu não dei nem as medidas, tal, não comparei uma com a outra, porque você já tem essa parte técnica muito densamente entregue no vídeo da Ford Maverick Black, que está aqui no canal. Você digita Maverick Black a roda e sai lá. Aliás, sempre que você quiser ver um vídeo do canal, você digita o nome do carro e, entre aspas, a roda, ou a Roda TV, que vão vir todos os vídeos que tem do canal, e provavelmente vão vir os vídeos também de gente instalando roda em algum carro. Mas você já vai ver, a thumb é muito característica, né? Cara, eu me surpreendi também porque subi a serra aqui, na aldeia e tal, e em quase nenhum momento, só no momento que tava um pé mais embaixo mesmo, é que eu senti que a parte elétrica tinha acabado. E aí o sistema fica naquela, né? O motor não sabe se usa toda a sua entrega para as rodas ou se reserva, sei lá, 20% para carregar a bateria, para que aí sim a parte elétrica ajude. A Ford diz que essa nova configuração continuou mantendo 194 cavalos e 21,4 de torque. Mas é nítido que não. Eu não entendi também, eu não sei, eu nunca vi eles fazendo os testes de dinamômetro para potência. Normalmente eles são de bancada, né? Não são na roda mesmo. Mas eu queria ver, se alguém souber um dinamômetro 4x4, se alguém tiver o carro, se alguém já fez isso, se alguma oficina já fez, dos tantos influenciadores de oficinas bacanas, justos, sinceros e honestos que temos no Brasil. Não são todos, mas boa parte, especialmente dos que eu sigo, são. Queria ver se tem algum teste sobre isso, sobre o pico máximo de torque, que para mim deveria ser divulgado o pico máximo de torque, que é o pico de torque da parte elétrica, porque certamente o motor a combustão não chegará, e também entender se esse motor a combustão, ainda que seja no ciclo Atkinson, que vai entregar o torque mais longe ainda, né, lá perto dos 4.500 RPM, em quanto de torque ele está entregando quando tem o pico de torque da parte elétrica. Porque o torque máximo tem que ser o pico, né? Não tem que ser o contínuo. Enfim, é o torque máximo, pô. Se é 32,6 da parte elétrica, é 32,6. Não é os 21,4. Porque aqui, certamente, não tem 21,4. Olha como esse carro ganha velocidade rápido, especialmente entre 40 e 80. Entre 40 e 100. A partir de 120 ele começa assim, ficar um pouco mais xoxo, mas você anda 99,3% do seu tempo até 120 km por hora. Tenho certeza disso. A não ser que você seja o Ayrton Senna das ruas, não é mesmo? Você é o pilotão. Então, me pairou essa dúvida. Não é uma crítica, obviamente, a quem divulgou os números, engenharia, nada disso, mas na minha cabeça e na realidade do meu... Olha aí, falando pra você que o retrovisor é pequeno, eu tava procurando, eu vi o motoqueiro ali e tal, quando eu procurei aqui, não achei ninguém e ele passou. Isso é uma coisa que deveria melhorar. É difícil. Sei que nos Estados Unidos não tem um monte de motoqueiro passando. Também não sei se no México tem, acredito que não, mas aqui no Brasil tem muito. E o retrovisor é uma ferramenta tão importante num carro quanto é um teclado num computador. Precisa ser bom, não pode falhar, senão você não consegue usar a ferramenta direito. Que eu vinha falando. Outra coisa, que quem compra picape ou quem anda de Toro, a Toro é bem confortável também, a Rampage um pouquinho mais dura, mas também muito boa de... As três são, né? Porque suspensão independente atrás e McPherson na frente, a sensação fica boa. É que quem às vezes procura uma picape, monta na Toro e monta na Rampage e fica se sentindo uma picape mesmo, porque elas são até mais inclinadas, né? E o assento fica mais... A sua posição de guiar, o seu ponto H fica mais alto. E isso agrada quem está procurando uma picape. E aí a diferença fica nítida. Se você sai de um SUV
e entra numa torre, numa Rampage. Muito porque não tem SUVs destes dois carros. Tudo bem, tem o Commander ali, mas ele não faz às vezes de brutão, né? É um carro mais, uma grande perua. Tem o Compass também, mas aquele não é o long wheelbase, né? Mas enfim, dessa plataforma long wheelbase, com 3 metros de entre-eixo, não tem nada. Então, você só tem a referência da picape mesmo. E elas fazem muita questão de parecerem picapes maiores mesmo. Você senta numa Toro e numa Rampage, você acha que está mais perto de uma picape média. Você entra aqui, senta e dirige. Você acha que está num Bronco com caçamba. Para quem gosta de dinâmica, para quem valoriza isso, como eu valorizo, é animal isso. Porque a suspensão é muito bem calibrada, tanto na frente quanto na traseira. Esse carro é bem mais pesado que o Bronco, você não sente tanta transferência de peso. O peso da direção é muito parecido, um pouquinho mais pesado até do que você vai ter num SUV como o Bronco. Estou fazendo a comparação porque os dois dividem a plataforma em muita coisa. E é uma mistura de sentimentos, velho, porque você tá com a versatilidade de uma picape. Ela tem um aspecto de robustez, sim. Você passa em buracos, você passa em lombadas, você passa em valeta, apesar de ser um pouco mais baixa, mas não tem aquela coisa do SUV de shopping que as pessoas falam, né? Que tá mais altinho ali, tá um pouco quicando, e quando passa numa parte um pouco mais deteriorada, você sente mais por dentro. Aqui sente menos, ainda mais porque o entre-eixo está longe de onde você está sentado, né? Você está longe da roda da frente, o balanço dianteiro bem pequeno, então a roda fica bem longe. E o eixo traseiro, as rodas traseiras estão muito lá para trás. Então você tem aqui uma situação muito confortável na maioria das adversidades que você vai encontrar, especialmente urbanas. Ainda preciso andar um pouco com esse carro. Olha como retoma bem, cara. Ainda preciso andar um pouco com esse carro na terra para ver até como é que funciona esse sistema all-wheel drive. Mas é aquilo, é um diferencial mesmo, é um sistema normal, porque as forças estão concentradas aqui. E aí, quando precisa de transferência de tração, passa lá para trás, como fosse um carro que não tivesse a parte elétrica. Mais ou menos como acontece no tanque. Aqui no tanque, o motor elétrico é na transmissão mesmo, um pouquinho antes dela começar a da força começar a ser distribuída. E aqui é tudo meio que no eixo dianteiro e tem uma distribuição lá para trás. Não entendi até se não é o mesmo sistema ou parecido com o sistema de acionamento viscoso do EcoSport 4-Wheel Drive. Preciso ter uma pausa, dar uma paradinha e ter uma aula de engenharia com o pessoal da Ford lá para entender como é que funcionou. Eu não fui no evento, que foi brilhantemente apresentado o lançamento por João Delarco, mas entender um pouco mais tecnicamente para a gente fazer até um teste, de até comparar, né? O que vocês acham? Comparar os desempenhos em asfalto e terra da híbrida com a Black, por exemplo. Com a Tremor não, a Tremor tem outras qualidades, tem outros features, como é que eu vou falar? Outros equipamentos, no carro, pneu, suspensão, tal, que vão fazer com que se destaque muito na terra frente à Black e frente a este carro também. Mas, de toda forma, é interessante ver se há uma evolução clara aqui, porque ficou uma situação um pouco ruidosa, manchada, porque muita gente tem na cabeça que a picape híbrida não consegue se dar bem em situações fora de estrada, muito porque a BYD Shark chegou com muita potência, muito torque, mas não tem um bloqueio de diferencial traseiro nem dianteiro, nem uma reduzida. Então ela tem muita estabilidade, muita força, muito boa para o asfalto, só que em determinadas situações, especialmente de X, ela não sai com a capacidade que deveria sair. Não é tão perspicaz como outras picapes médias barra grandes. E isso ficou meio cristalizado na cabeça de quem segue o universo de picapes. E tudo que fala de picape híbrida, todo mundo dá um passinho para trás. Prova disso é que a GWM tem a sua picape com o mesmo sistema do tanque, que é espetacular. É um sistema off-road que você vai encontrar capacidade parecida
só em carro de 700, 800 mil reais, e ela não trouxe para o universo de picapes, deixou só no tanque por enquanto, justamente para ver como que vai ser a maturação da opinião das pessoas, de público que compra e também de crítica que avalia. Então, num primeiro momento, mesmo eles tendo o produto, eles preferiram trazer a diesel com aquele motor um pouco mais fraco e tal, mas para não ferir a imagem do produto diante da tradicionalidade do mercado de picapes. Esse não, esse aqui já tem gente que, tipo, puta, mora em casa. Eu passo em frente a uma casa ali, perto da freguesia, o cara tem duas, mano. Duas. Tem uma preta e uma amarela. Eu não sei se é da mulher, se é do cara, enfim, eu não sei que o cara é casado, mas eu vejo lá e eu fico indignado porque o cara gostou. O cara não tem um Bronco, ele tem duas Maverick. Do cacete. Você gostou tanto? São duas Black das anteriores, né? Eu agora vou ficar esperto passando lá, ver se ele não vai pegar já da nova. E, sinceramente, a híbrida é um estouro o que melhorou. É uma coisa gritante, tanto no nível de equipamentos, quanto nessa capacidade dinâmica e também na capacidade do sistema. Eu não lembro exatamente se a bateria anterior, acho que a bateria anterior já era de íons de lítio, né? O carro já era bem eficaz e eficiente, né? Mas, cara, com esse motor elétrico novo ficou, sério, uma coisa legal demais. Mas eu gostei mesmo da Tremor por causa daquele ronco. Aliás, achei um erro não ter o ronco da Tremor na Black. Aquele ronco que eles desenvolveram e colocaram no Bronco também é um diferencial. E você que quando aposta num carro desse, que, como eu já te disse, não vende tanto quanto... Na verdade, vende 6 vezes menos do que uma Rampage e 12 vezes menos do que uma Toro. Por questões mercadológicas que eu explico até o final para você. Questões de produção até, de impostos, entre outras coisas. Mas assim, sinta-se um privilegiado, né? Não é todo mundo que compra uma Maverick e muita gente ainda tem curiosidade para saber o que é. E agora que ela perdeu aquela cara meio de brinquedinho, aquela coisa meio Carros, do filme Carros, o carro com cara, tem cada vez mais gente sapeando assim, ficou com essa cara meio de bicho, né? Muito característico das picapes da Ford. Ficou mais feita para o trabalho, né? Feita para dureza. O que foi? Ela desligou aqui. Eita, essas câmeras GoPro também, vou te falar, viu? Tocar tudo por chinesa. Bom, e muito claro que como não vendeu tanto, como não tem tanta gente que tem, as pessoas ainda são bem curiosas. Aqui, ó o ruído. Esse é o CVT, trazendo esse ruído aqui pra dentro. Mas, cara, você vê, num trecho de subidaça, eu saí de lá a 40 por hora, em 200 metros. Eu já estava a 135, tive que tirar um pouco o pé, porque aqui a velocidade da via é 120. Muito bom. Muito bom. Mas eu prefiro ainda o que o Bronco e a Tremor fazem. Aquilo é muito legal. Muito legal mesmo. Aqui o barulho que você vai ter quando você estiver em baixas velocidades e estiver em modo elétrico, ele vai fazer um e engatou a ré, com todo respeito, engatou a ré, ele faz avisando quem está em volta de que há um carro se movimentando sem fazer barulhos. Bom, em resumo, grande produto, grande evolução e sim, muito melhor do que sempre foi. Mas, João, nos outros vídeos você também já disse que a Maverick era muito melhor que as outras. E ela não vende nada perto das suas duas concorrentes. Nem sempre a voz do povo é a corregedoria da opinião. Mas eu entendo que o sucesso está muito ligado às vendas. Isso, para mim, na minha cabeça, é público e notório, porque são as vendas que fazem com que a empresa lucre. E vivemos num sistema onde o lucro é
preponderante. Por isso, um sucesso de técnica, mas não um sucesso de público. Mas também há uma explicação salutar para isso. Não é só por não aplicarem os preços de tabela, ou seja, quase nunca você vai ver alguém que pagou 273 mil numa Rampage RT ou 230 mil numa Toro Ultra. Tem coisas que transcendem só mercado, só ponto de venda e só parte técnica. Vou fazer o retorno e vou contar para você mais ou menos como funciona esse mercado, tendo em vista que a Toro vendeu 52 mil unidades em 2025, a Rampage vendeu 26 mil unidades e aqui vendeu pouco mais de 4 mil. Vamos lá, vamos explicar e eu já te digo também se eu levo essa aqui para garagem ou alguma outra, seja Toro, seja Rampage ou seja Ultra Maverick. Bora! Nossa, todo dia trânsito nessa estrada. Privatizar, fazem obra, nunca melhora. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a não produção no Brasil impede com que a Ford invista mais nas vendas diretas. Para você ter ideia, a Maverick vende apenas 17% de todo o seu volume para quem tem CNPJ, é produtor rural, entre outras coisas. Enquanto na Rampage esse número chega perto dos 80% e na Fiat Toro passa de 50%. Sim, você nunca vai pagar praticamente o preço de tabela numa Rampage nem numa Fiat Toro, e por serem produzidas aqui e ter uma capilaridade de rede maior, isso explica bastante as diferenças dos números de vendas. Mas estamos aqui para falar também de parte técnica e nisso são incomparáveis. Depois que você anda numa Maverick, você não entende como que as pessoas escolhem outra picape. E essa híbrida, então, é uma cereja do bolo de uma plataforma muito bem nascida e também bem desenvolvida. Talvez quem gosta de picape não entenda que essa suavidade vai fazer você chegar mais longe e mais inteiro. Ademais de todas essas considerações, ela é a que menos bebe e vou até arriscar dizer, sem nenhuma chance de me arrepender no futuro, entre os híbridos heavy, eu não encontro nenhum melhor do que a Maverick, incluindo SUVs chineses e também nacionais. Que carro bom de andar, especialmente na cidade. Na estrada falta um pouquinho, e como eu pego bastante estrada e ela tem o mesmo preço da Tremor, se fosse para escolher entre uma e outra, que para mim são as melhores picapes deste segmento, eu iria de Tremor só pelo ronquinho. Vamos esperar a Niagara chegar, a nova picape meio média da Renault, mas se seguir o que a gente já viu no Boreal, a Maverick para mim vai continuar imbatível. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias como essa que eu faço com o Grupo Sinal, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Quer comprar sua Maverick, quer fazer um test drive, quer ver como é que funciona esse sistema híbrido? Corre em uma das 4 concessionárias, todos os endereços e telefones aqui na descrição, tem link também para você manifestar seu interesse de compra, ver como é que você pode pagar, ver os descontos, ver as ofertas e ver as melhores condições para você, tá certo? Agora vamos embora, aqui nós estamos com o tanque quase cheio e faz 18 na cidade. Tchau. Ai, essa trufa defumada não merece.